eu comecei fazendo depilação a cera, né? Assim, sempre o início que a gente começa no ticket médio mais baixo. E aí eu tinha amigas que elas faziam no centro de depilação, mesmo sabendo que a cera era reciclável, mas não fazia comigo com vergonha de mostrar a parte íntima. Ai, não vou mostrar pra você não. Amigas que eu conheci desde 6 anos de idade. Entendeu? Então, realmente, existe essa não vou dizer preconceito, né? Mas assim, essa vergonha, todo mundo é igual. A minha ginecologista hoje trabalha comigo. E na época, antes de ter essa transição, de ela sair do consultório dela e ir para o meu consultório, eu fui fazer uma revisão, né? Então, eu fiz a consulta, paguei o valor da consulta e depois a gente vai lá para poder entregar os exames. E eu relatei alguma coisa com ela que ela precisou fazer o toque. Ela veio com descartável, assim, minha querida, descartável está muito caro. Já arranquei a roupa, de seguir na máquina, vai, olha aí para mim. Ela, ai, Cris, pelo menos você entende, né? Porque assim, você realmente entender que é um profissional, tá vendo aquilo ali toda hora, todo dia, né? E principalmente na época, a gente que faz depilação definitiva, a grande maioria faz locação de equipamento. E a gente junta um grupo, né? A gente organiza um grupo para esse grupo ir X dias, X horário lá fazer o procedimento. Então, eu o dia inteiro vendo perereca. Então, dia inteiro. Eu me controlando para não falar, que Cris falou. Onde é que tem que fazer o negócio? É o que a gente mais vê, é muito comum, a gente acostuma com isso, é natural. Eu até brinquei, né? Esses dias que minha filha foi para uma reunião, o conselho da escola, que pergunta com o que seus pais trabalham, as características, né? Aí eu falei, a Esther vai falar. Ela vai falar, minha mãe vê o dia inteiro, porque é a forma que eu acabo. Em casa eu sou muito dinâmica também com as crianças, eu acabo brincando. E eu tenho um jeito muito espontâneo de ser, muito verdadeiro. E isso é bom porque lá em casa todo mundo entendeu, a Estherzinha tem 8 anos, ela já entendeu como que funciona os seres humanos. Por quê? Porque o meu filho teve uma outra criação, vem de um outro tempo, eu tive a ajuda dos meus pais na criação, e meu pai é extremamente machista, preconceituoso, quadrado, enfim, ridículo. Eu amo meu pai, mas tadinho, ele não teve essa orientação, né? E filho de pernambucano bravo, cabra macho. E aí meu pai, você não pode fazer isso não, isso é coisa de viado. Gilberto, você pode fazer sim, você pode fazer o que você quiser, porque você é livre. E se você quiser ser gay, você vai ser e acabou e pronto. Se isso é de você, você é feliz assim, ponto. Nossa, eu comprei uma briga feia com meu pai. E é engraçado eu falar assim, porque meu pai não era religioso, minha mãe era pastora. Mas a minha mãe não me ensinou a ser preconceituosa. Isso foi bom. Porque eu nunca vi distinção de seres humanos, nenhuma, nem religioso, enfim. E a Estherzinha, ela já entende tudo. Então, quando a escola veio com a base de orientação sexual dentro da escola, porque dentro da sala dela tem uma criança que já se identifica, já tem o transgênero, ele já se classifica assim, ele já se sente assim, e ela chegou em casa perguntando, não foi difícil tratar, porque ela já conhecia, eu já explico. Então, essa forma de ser meio escrachada dentro de casa, eu falei, gente, a Esther vai falar que eu vejo anos o dia inteiro. E foi engraçado que ela falou assim no outro dia, mãe, eu estava procurando uma forma de não falar o nome que todo mundo fala, o C e o U, né? Aí eu, Esther, não acredito que você está falando isso. Ela, não, mas eu falei correto. Eu li lá no livro de anatomia, chama anos. Eu falei que a senhora trabalha depilando o dia inteiro. Aí eu, Senhor. Mas ela entendeu isso. E eu acho que quando você quebra isso dentro de casa, não significa que você tenha que deixar a sua criança ter o sexo livre para, como hoje em dia, algumas pessoas acabam brigando, né? Nisso tudo. Minha criança tem um sexo. Meu bebê, quando alguém me pergunta, tem um sexo biológico. Foi o que foi me passado. Mas não adianta eu falar desse sexo biológico e amanhã ou depois ele nasce e cresce e fala, não, eu sou feliz assim. Eu me identifico, eu sou mulher. Quem sou eu? Quem é você para bloquear a felicidade de alguém? O encontro pessoal de alguém? E é meio, eu falo que é um pouco polêmico falar sobre isso, mas é verdadeiro. E a gente vive um século, a gente vive uma vida hoje
que se você não viver verdade, desculpa, vocês não vão vender mais nada. Porque o mundo, ele está em eterno avanço, assim. Eu falo que amanhã a gente está mais evoluído que hoje, depois muito mais e depois muito mais. E aí, falando sobre o público trans, dentro da ficha de anamnese, eu pergunto se a pessoa está transitando hormonalmente ou é cirúrgico. Nesse caso, na ficha, quando você pede para a pessoa o sexo biológico, o sexo... Como que é que você coloca? Sexo de identificação? Sexo biológico. E eu coloco, na verdade, nome, primeiro que a gente coloca, né? E o nome social. Aí eu coloco sexo biológico e aí eu coloco o sexo que a pessoa... Sexo agora, né? Eu coloco o sexo biológico, que é o de nascido. E o sexo, e a pessoa vai colocar para mim. Eu já entendi se ela é trans ou não. Você dá para a pessoa primeiro preencher essa ficha e aí depois ela te entrega a ficha e você já identifica ela da forma como ela prefere ser identificada. Nos cursos eu ensino a pessoa a fazer o atendimento. Por quê? Anos eu atendi uma mulher e eu super achava que ela era uma mulher lésbica. Porque falava meio grosso, sentava um pouco estranho, né? Aquela minha forma de ver, eu falei, E aí ela vinha com a irmã dela e eu achava que não era irmã, então eu achava que era a namorada. Eu falei assim, é uma mulher lésbica. Claro que é. E olha para vocês verem que eu vim evoluir há pouco tempo, assim, há um ano, que eu tive esse insight de mudar a minha anamnese. E aí um dia eu falei assim, eu troquei as anamneses da clínica, porque eu já estava com um público maior trans, e travestis também dentro da clínica, e eu falei, eu não quero mais descaracterizar ninguém, eu quero atender todos, eu quero entender todos, porque a minha estética virou bem humanizada. E aí montei essa anamnese. E no dia que ela preencheu, que eu coloquei nome social, Carlos, nome X, tá? Não é o nome do meu paciente, não vou expor aqui. Carlos Fernanda. Aí, opa! Era uma transgênero que já estava dentro da minha clínica, eu já podia ter explorado isso como uma forma de atendimento, estudo, uma base científica de estudo, e eu perdendo tempo. E aí, quando ela colocou, eu falei, nossa, tá explicado, porque eu achava que ela sentava mais, né? Falei, ela é lésbica. Foi quando eu descobri que não, era uma mulher trans, ou seja, sexo biológico também. Nascido homem, né? Sexo biológico masculino, mas é uma trans mulher. Só que eu só entendi depois da anamnese. E aí, ela em específico já era transitada, já tinha feito toda a transitação. Porém, existem outras pessoas que estão no processo de transitação hormonal. A gente chama de hormonização cruzada, né? O termo técnico. Por quê? Todo mundo toma hormônio. Você trata todo mundo igual. Você pega uma mulher cis que vem na sua clínica, e aí eu pergunto, Cris, vamos supor, Cris toma insulina. Gente, é hormônio. Anticoncepcional também, ó. É hormônio. Então, peraí, por que eu tenho que dar atenção nisso? E aí, quando chega uma trans, eu tenho medo de atender. Por que você tem medo de atender? Ela está na menopausa, toma hormônio. Está tomando hormônio, exatamente. Ou não. Então, e aí eu tenho que dar atenção igual. Peraí, para o diabético você tem medo de atender, você tem restrição, tem cuidado. E quando eu trans, você nem atende? Não, você pode atender normal. Não existe diferença na hormonização. A única diferença que eu tenho que entender é quem eu estou atendendo. Porque quando a gente fala de nível de testosterona na trans homem ou progesterona na trans mulher, entendam. Nascido sexo biológico masculino, trans mulher, ok? E aí o que acontece? Nessa pessoa, gente, peito na adolescência não doeu para nascer, não deu aquele incômodo, vai menstruar, não dói? É a mesma coisa na transição. E não só a mudança física, a mudança hormonal, mas também a psicológica. Porque a pessoa já vem de traumas, de preconceitos. Já é uma pessoa que é rejeitada na sociedade. A grande maioria da família não aceita. A família não aceita, às vezes e eles os amigos não fazer aceitam. Média de 18 anos para começar a se assumir
mas não tem uma economia financeira, né, estabilizada. E o nosso suporte, né? O É. SUS, infelizmente, não dá essa assistência aqui no Brasil. E aí não tem grana para poder fazer a reposição, né, a suplementação hormonal. Consequentemente, inclusive a depilação, que tem um ticket médio, né, que para esse tipo de pessoa não é acessível, então ele não tem grana para poder fazer. Então ele fica, eu quero, sou homem, mas não me identifico, quero virar mulher. Mas Parece não, uma utopia, né? Eu quero chegar ali, eu mas não tenho grana para poder tudo bancar barra. essa transição, né? E aí a família começa, inclusive, a restringir os valores, né? Porque não sabe se está juntando, se está pegando esse dinheiro realmente para poder investir no que é aquilo que ele realmente, né? Ou ela que realmente quer. Então a gente fica nesse fogo cruzado. Eu acho que o SUS já faz esse tipo de tratamento. Sim. Tem muitas pesquisas, inclusive de hospitais particulares, que tá bancando esse tipo de transição. Só que não é só não é tão acessível. Não é tem só a parte psicológica, enfim. E é uma luta sozinha, né? Além de tudo, quando a pessoa termina a transição, ainda tem um tempo em que o corpo pode rejeitar o processo da transição quando ela passa por uma cirurgia. E aí, o resto da vida, na realidade, é a suplementação hormonal. E quando para, realmente, o corpo ele acaba, aos poucos, mudando ao que era o original, né, a biologia dessa pessoa. Então, é o resto da vida. E aí tem outras questões, inclusive, um dos meus atendimentos de sábado foi uma trans, né? Foi a primeira sessão dela e ela parou de suplementar com hormônio porque, inclusive, alguns não querem ter só os benefícios de ter seios, né, a bunda maior e tudo mais. Mas não quer cuidar da Não quer ter celulite, mas ela, doutora, eu estou com celulite, me deu estria. Eu falei assim, mas mulher é celulite, é mulher. Bem-vinda ao nosso mundo. Tem que pegar também. E aí tem a questão também do libido, que isso atrapalha bastante na hora da reposição hormonal para ter essa transição. E tudo isso causa sensibilidade, sim, né, Cris? Puxando esse gancho, para a gente não perder aqui, só uma parte de venda, para você ver como as profissionais perdem venda dentro da clínica, existe 2 tipos de hormonização, né? Então, o intravenoso, que é o injetável, né? E aí a parte fracionada, que são os comprimidos, né, as cápsulas. Então, quem faz o intravenoso, por que é bacana você saber se a pessoa faz hormonização e qual tipo ela colocar na anamnese? Olha só, a esteticista ela perde por falta de conhecimento. Então, quando você tem alguém que faz intravenoso, que faz o injetável na reposição, ele é de uma única vez. É uma hormonização única. É uma bomba. Essa pessoa, ela está totalmente intoxicada, inflamada. Vem de drenagem, desintoxicação para essa pessoa. Entra as GARD que você pode fazer aí, a criolipólise para trabalhar a gordura. Desinflamar, você trabalha todo um processo primeiro, para depois você vender a depilação. Porque depois que ela está desintoxicada, desinflamada, é muito mais fácil ela não sentir sensorial de dor. E até só uma drenagem, uma simples drenagem, que não é tão simples assim, a paciente ela fica mais tranquila em receber isso. Então, assim, você vê como é que os profissionais perdem. Ela pode vender 2 planos para uma pessoa e ela deixou de vender porque ela não quer atender. Eu não vou atender só mulher porque eu conheço. Isso está muito ligado à individualização, né? Que é o que a gente está falando aqui. Você vai democratizar. Quando a gente democratiza, a gente tem que trabalhar o indivíduo único. Então, exatamente. Ele pode ser trans, ele pode ser homem, ele pode ser mulher, ele pode ser um adolescente, ele pode ter um paciente que pode estar terminando o seu tratamento de câncer. Eu tenho que identificar qual é a necessidade de cada um, independente do que ele declara ou não ser. Então, quando eu observo o que ele precisa, eu preciso de X coisa, então eu vou avaliar e ver o que eu tenho de recurso dentro do meu espaço para poder resolver essa X questão. Eu posso também ser um homem cis e não querer ter barba, não quero ter barba, não quero ter pelo no peito, exatamente. Não quero ter pelo em lugar nenhum. E não necessariamente ele vai ser uma mulher trans, né? A pessoa, ela vem pelos seus resultados, né? Pelo que você mostra, mas ela fica pela forma como você cuida dela. Exatamente. A pessoa que não é bem cuidada, certamente ela vai buscar outro lugar
Independente aí, no caso, se é homem, que é o homem que é super fiel, né? Ou a mulher, ela sempre vai buscar outro lugar. Porque a gente está trabalhando com o ser humano, né? Então, quando a gente toca uma outra pessoa, um outro ser humano, a gente precisa, exatamente da forma como a Cris falou, exatamente como a Letícia falou, pensar naquele indivíduo de forma individualizada, de acordo com a necessidade daquela pessoa que está ali na sua frente. E quando você está prestando um atendimento, um serviço para aquela pessoa, você tem que estar integralmente ali com ela, né? Não pode estar pensando em todas as outras coisas da sua vida, em todos os outros problemas. Focar no atendimento. Mexendo no celular, mexendo tem que no ficar celular. 100% ali focado. E aí que você vai, ou você vai ganhar, ou você vai perder essa venda. E aí, na Exatamente. captação de clientes, falando aí de faturamento clínico, eu vou compartilhar minha experiência com vocês e abrir isso, acho que eu só abri isso numa reunião. E para algumas pessoas bem próximas, a gente não abre números. Eu não tenho o hábito de abrir números para ninguém. Mas 70% do meu público hoje não é mulher. 70% está dividido entre homem. E aí, eu acredito que divide bem no meio. Entre homem e o grupo LGBTQIA+. Por quê? Por que eu falo do grupo LGBTQIA+? Porque eu tenho lésbica, então eu não enquadro ela como mulher, eu enquadro ela como lésbica dentro da minha ficha na anamnese clínica. Por que, Letícia? Ela não é mulher? Ela é mulher. Só que eu tenho um controle financeiro e um controle de atendimento tão qualificado que hoje eu sei quem é meu público. E aí eu pergunto para vocês sabem quem são o seu público? Ou para você tá tudo bem assim? É legal você atender sem uma humanização, sem saber quem é a pessoa. Eu não gosto de ser tratada como uma coisa qualquer. Eu gosto de ser especial. Não porque eu estou pagando por isso, mas porque se eu quiser ficar numa mesmice, eu não saio da minha zona de conforto para pagar um tratamento. Se eu pago um tratamento, eu quero diferença. Desde ambientização, qualidade no atendimento, essa exclusividade me amarra. Eu adoro isso. Por quê? Porque eu já sofri preconceito. E quem sofre preconceito, quando se sente acolhido, eu falo que a parte do acolhimento da clínica é a base de todo o andamento funcional. Então, quando eu me sinto acolhida, eu não saio. Com certeza. Entende? Você falando, né, da sua criação, eu lembrei muito da minha criação também. Eu fui criada dentro de um ambiente muito diferente do ambiente que eu vivo hoje. Eu também sofri muito preconceito quando era criança. Então, quando você tem alguém, uma pessoa que te acolhe, então numa situação de um público LGBTQIA+, numa situação de uma pessoa de um fototipo mais alto, um público negro, né, que vai em determinada clínica e não pode ser atendido por conta do fototipo, porque a pessoa não conhece a fisiologia, não sabe atender aquele público. Ou não conhece a fisiologia do público LGBTQIA+, não consegue atender. E ele se sente acolhido num determinado lugar. Isso é muito especial, porque a gente tem muita carência disso, né? A gente tem muita carência disso no Brasil. E aí veio a estratégia de venda de cursos, tanto para, eu falo que é o dinamismo no atendimento. Por quê? Porque eu não posso ficar falando assim, eu tenho um curso para atendimento masculino. É preconceituoso. Eu tenho um curso de dinamismo no atendimento, que eu vou atender homens, eu vou atender mulheres cis, eu vou atender o grupo LGBTQIA+, igual, não tem diferença, não tem bandeira, não tem crença, não tem religiosidade. Eu atendo pessoas, eu atendo seres humanos. Então, eu lembro que no meu início, quando as pessoas perguntavam, nossa, mas você atende homem? Eu falava assim, não, eu atendo pessoas. E eu sou curta e grossa, eu sou dessas de balançar a cabecinha, assim, sabe? Eu atendo pessoas. Como você não atende mulher? Atendo. Eu atendo seres humanos, normais. E essa questão também essa acepção, né? Eu não atendo o A, não atendo o grupo B, o grupo C. Como teve esse boom da depilação a cera, né? Que foi o início de todo mundo. Principalmente a gente que trabalha com depilação definitiva. E hoje a depilação definitiva ela vem ganhando um grande... Até os locais, né, que fazem depilação a cera já tem, inclusive, máquinas de depilação definitiva onde você pode escolher.
E aí tem essa questão do fototipo alto de a paciente chegar nos fast foods de depilação que existem hoje. Ah, não, seu fototipo eu não vou atender. Ó, mas o seu fototipo eu só tenho na minha franquia em tal lugar que vai demorar não sei quantas horas para você chegar. Eu dei de presente para ela. Não, e você não pode fazer por medo, né? Eu costumo falar assim, eu até brinco. Tem aqui uma paciente minha que virou amiga e é profissional agora. Eu falo que você vê que você tem que ter todo esse cuidado, porque as pessoas me conhecem como eu sou, quem eu sou. Então, acaba que eu falo assim, você foi em tal lugar? Fui. Ah, sabia, a máquina deles é preconceituosa, a minha não é. Eles mandam mensagem no WhatsApp e perguntam, você tem certeza que pode ser feito? Muita gente faz fototipo alto, certeza? Porque eu fui em tal lugar e disse que não podia fazer. E a gente tem que falar, não, a doutora é especialista em pele negra, o público todo é voltado para... toda a comunicação dela é voltada para o fototipo alto, então tudo que ela replicar aqui dentro da clínica, você pode vir sem problema algum para poder utilizar, que não vai ter... O risco, é claro, que ocorre, né, em qualquer técnica, qualquer procedimento, até numa drenagem, nós temos os nossos riscos, mas você pode vir que a gente consegue minimizar, né? Praticamente, a gente pode colocar aí nível zero, né? A questão do risco vem de uma falta de anamnese. Então, quando você... aquilo que eu falei lá no início, quando você não conhece, você tem medo, ou quando você não conhece e você atende, vai dar erro. Vai dar erro, porque você não domina. Então, o segredo sempre é estudar. E assim, intercorrências acontecem, mas dar erro em algo que tem toda uma comprovação científica, igual o Rolaniak, faltou uma atenção ali em algum cantinho. Você não observou tudo. Eu chego, antes da pessoa fazer, eu acho que eu faço a mesma pergunta 1000 vezes. Eu falo, sou esquecida, eu brinco, sou esquecida. Você tem tatuagem? Não. Tem certeza? Eu falo... Tem tatuagem na perna? Não. Tem certeza? Aí vem as perguntas. Tem psoríase? Não. Problema de pele? Não. Tem alguma doença na pele? Eu tenho tal coisa. Então, é refazer pergunta, mesmo depois de já ter feito. Você tem algum paciente oncológico na família? Algum passado oncológico? Pai, mãe? Não tenho. Mas eu tenho uma tia que ela teve câncer de mama, e aí a minha mãe... Aí já vai ficando mais próxima, ela já vai puxando. Vai começando a lembrar, né? Você não tem nenhum problema de infecção na pele? Não tenho nada, minha pele é perfeita. Tá. Mas sabe que outro dia eu apliquei um ácido em casa e aí atacou a rosácea? Então são perguntas, eu falo que a anamnese é o momento de você prestar atenção no seu cliente e, se você souber ser estratégico na forma de perguntar 2 vezes de formas diferentes para a pessoa responder. Tem um feeling muito apurado, né? Isso, você tem a hora do seu filtro. A venda correta é a hora da anamnese. Então, a hora que você filtra o seu paciente 2 vezes, não tem erro. Agora, se você faz por fazer, ou você entregar a ficha do paciente, faz isso. Entregou a ficha na mão do paciente, ele vai te entregar com nome e telefone e olhe lá. Não preenche tudo. Eu uso a técnica de fazer, eu marco a consulta, eu mesmo já preencho, mas de uma forma, de uma conversa. Porque na conversa não tem como ele escapulir. Mesmo quando você faz perguntas diretas, ele pode camuflar essa resposta. Então, quando você conduz uma conversa, né, então você consegue chegar no seu objetivo, que é ter aquela resposta, né? Como até dar um exemplo, não faz muito a ver com o nosso tema, usa filtro solar? Uso todos os dias. Quantas vezes? Uma. Você já sabe que ele não usa filtro. É mais ou menos a aplicação, assim, sim. Eu aplico de manhã e aí de tarde eu passo mais um pouquinho. E como que você faz para se dividir, que você atende em várias cidades, em vários estados, para você ter dinamismo nos atendimentos quando você está fora da sua clínica, por exemplo, atendendo em outro estado? Porque aí você atende com a tecnologia também em outros estados. E aí, para você ter dinamismo e conseguir atender o maior número de pessoas possíveis, porque, claro, tem que otimizar a agenda, né? Como que você faz nesse caso? A gente monta o grupo, né, de pessoas para poder atender em X horário. A gente faz a alocação do equipamento, então, cada estado eu tenho uma data certinha para poder agendar, para poder fazer o atendimento. E eu trabalho totalmente em cima da ficha.
Até mesmo porque, como são muitos pacientes para atender, eu não vou lembrar que eu botei a nomenclatura de fototipo 5, né, com a fluência 4, com a frequência 6, eu não vou lembrar. Então, eu sempre estou de olho na ficha para ir observando, acompanhando, levo essa responsabilidade para o meu paciente. Porque às vezes ele chega na próxima sessão e como é que está o pelo? Ah, está indo. Não, está indo para onde seu pelo? Eu quero saber se está crescendo, se está com buraco, se está mais fino, se o pelo está mais claro, até mesmo porque eu preciso acompanhar a nomenclatura, né, na hora que eu for programar o equipamento, mediante ao relato que ele está me passando, para, inclusive, não estabilizar esse crescimento do pelo, eu preciso avançar, né, me radicar o crescimento desse pelo. Então, o relato dele, para mim, é muito importante. Então, eu trago essa responsabilidade para o meu paciente. Eu preciso que você acompanhe, eu preciso que você tire foto, eu preciso que você envie para mim, eu preciso ver qual é a área que está crescendo mais, para eu trabalhar mais em cada... Porque às vezes você está... O equipamento ele é bastante leve, mas você segurar algo leve o dia inteiro, são 12 horas de atendimento direto, né? E uma média de... É muito rápido o procedimento, a faixa de 5 minutos para cada paciente que a gente consegue atender. E... chega no final do dia já começa a pesar. Então você tem que ter ainda aquela harmonização na hora da aplicação para você não pegar mais de um lado e não pegar mais do outro, né? Então a gente faz, né, monta um protocolo de atendimento para a gente não errar e para ser aplicado em todos os estados e para que todos tenham a mesma excelência de resultado. Bacana, bacana. E tem que cuidar, é aquela questão, cuida a postura, né? Senão no final do dia não aguenta. Sim, E mais ou menos é bem leve, gente. Muito, eu que já perdi as contas de quantas vezes eu já troquei de tecnologia. Eu acho. Tem inclusive até equipamento que você tem que passar pelo pescoço para segurar, para poder compartilhar. Porque eu tenho essa experiência também. É mais leve do mercado, né? Pequeno, é compacto. Eu tenho que tomar até cuidado com as palavras, né? Mas quebrou totalmente assim o conceito de depilação definitiva. Quando você pensa, eu pensava num equipamento gigantesco, pesado. Todo mundo pensa no para transporte, né? Então para transporte aí eu já falo, não deita, não levanta, não cabe em lugar nenhum. Gente, cabe em qualquer muito lugar. Tranquilo, precisa de dobrar. E aí falando do Roleniar, que é uma coisa que eu acho extremamente interessante, a gente entrou nesse quesito, é o sensorial. E aí eu falei da harmonização, falei dos homens, a gente não precisa nem falar das mulheres, vocês já sabem atender de cor e salteado, mas a questão da sensibilidade tecidual. Então também as pessoas chegam na clínica perguntando, dói, arde? Não, porque eu fui em um que, nossa, queimava, doía, eu não podia baixar o braço. E não pega, na pele morena parece que dói mais, né? Porque minha amiga branca fez e... Eu tenho uma amiga que fala que ela fez com uma outra tecnologia, ela fala, a minha sensação era de bituca de cigarro... Queimando a pele. E aí essa questão de você poder ter um equipamento onde você tem a fluência dele e você pode deixar ali a ponta no máximo do refrigerado para quem tem mais sensibilidade. Então você refrigera bem e quando você distribui esse desfoque de luz, que é o LED, quando você faz essa distribuição, eu falo que até o parâmetro dos joules é diferenciado de outros equipamentos do mercado. E quando eu tenho isso para distribuir no tecido, eu tenho um menor sensorial de dor. E é incrível quando você pergunta para as pessoas, mas esse não dói de verdade, porque o outro a gente fala que não dói comparado à cera, né? Comparado à cera, nada dói, né, gente? Mas o grande segredo é a ponteira dele, que ela já é bem seletiva, já vem de fábrica. Seletiva. E mantém o resfriamento, né? Fala aí, você atende pelo menos 12 horas e o último cliente do dia, você tem um resfriamento eficiente, tal qual o primeiro cliente do dia. Por causa da capacidade do desempenho do equipamento. Sim. Então tem que ter um equipamento... Por já ser uma luz fria, né? Então a gente não sofre já por essa questão. E aí quando você tem a distribuição interna tecidual, com esse resfriamento diminui muito. Então não tem porque a pessoa fala, ai dói, ai arde, ai queima, não. É totalmente sem dor. E aí vem as outras questões, né? O equipamento leve, o manípulo, como que fala?
a mangueira, ela não tem o risco de ficar sujando. Eu acho que até o desenvolvimento do a rodinha cuidado... 360, então você consegue... Você leva para todos os lados. Exatamente. Você não está empurrando a geladeira. É o nosso robozinho. É o nosso... Um monte de gente chama ele de robozinho, acredita? Parece um robozinho. E aí, na questão também da altura, eu acho que isso conta muito. Eu sou extremamente alta, eu já estou fora do comum das mulheres, né? Mas quando eu vejo N profissionais trabalhando com alguns equipamentos e, poxa, ela dá uma volta e pega e levanta, ai, é pesado. É toda a leveza, todo o cuidado do equipamento, toda a atenção desse equipamento ser... Aqui tá melhor? Ai, tá melhor. Então, de um equipamento ser fácil do atendimento. Que aí a gente vem para essa questão que a Cris falou, há 12 horas atendendo com um manipulo pesado, gente. É tendinite, né? E ele é super intuitivo, além da rapidez da aplicação. Rápido. Você vai trabalhar em modo varredura, né? Eu tinha uma cliente que uma vez eu fui fazer um treinamento e ela falou que ela usava uma tecnologia que ela levava 1 hora para fazer uma perna completa. E ela cobrava X para fazer essa perna. Aí ela, com o Holoniac, ela passou a levar 15 minutos para fazer a perna. E agora, em 1 hora, ao invés dela ganhar X, ela ganha 4X. Agora, imagina esse 4X ao longo do dia. Eu já tenho essa rotina de atendimento. No Rio, são 2 agendas de 15 dias. Em São Paulo, 2 agendas. Em Salvador, 1 agenda. Então, são 5 agendas no mês de depilação a LED. E a gente tem um cronograma para cada paciente de atendimento. E depois que a gente passou para a depilação a LED, a gente conseguiu colocar mais 15 pessoas atendendo na mesma quantidade de horário. Então, entrou mais 15 e eu estou falando de 15 pessoas, não de 15 áreas. 15 pessoas, 15 pessoas. Então, ou se eu vou fazer uma perna, vou fazer uma axila, normalmente o campeão é axila e virilha. Então, a gente vai botar essa média aqui, cada pessoa faz 2 áreas. Faço buço e mento. Essa média de 2 áreas a 3 áreas por pessoa. Então, a gente conseguiu aumentar mais 15 atendimentos, 15 pessoas, né, com essa variante aí de 2 a 3 áreas cada uma. E uma coisa que eu observei também, eu tive mais perna inteira para poder fazer. Não tinha, porque essa parte do osso é incômoda. Incomoda muito. E com o LED não tem mais tanto esse incômodo para poder fazer. Então as pessoas vão desistindo, porque é muito extenso, né, esse osso para poder fazer. E um dos resultados mais rápidos é a perna. Sim, inclusive, bem mais rápido. Né? Que delícia, você poder colocar um shortinho curto, não ter mais nenhum tipo de pelinho, não ter nada ali incomodando, não precisa se incomodar com a depilação ali quando vai pra praia ou quando faz um calor. É a liberdade. É a liberdade de você ter... Foi bom você ter falado em shortinho. Porque quem trabalha com depilação definitiva sabe que as pessoas têm essa questão de não fazer o procedimento no verão, né? E a depilação a LED pode ser feita em pele bronzeada. Então a gente atende depilação a LED o ano inteiro. Não precisa dizer, vai ter que suspender porque eu vou para a praia semana que vem, não vou poder fazer. Ainda tem essa questão, né? Da democratização. Rio, né? Ainda mais aqui no Rio e em Salvador. Em São Paulo as pessoas não têm tanto hábito de ir à praia como no Rio. Salvador é pior do que o Rio. Salvador ainda Salvador mais. Eles vêm da praia para fazer limpeza de pele, faz pilha e vão direto para a praia. Sim, é triste. Mas é muito gostoso passar a tarde aqui com vocês. Eu agradeço. Gostaria de falar mais alguma coisa? Um pouquinho mais? Eu quero só deixar claro que ninguém é obrigado a aceitar nenhum tipo de condição, mas respeitar o próximo. Eu acho que isso é o mínimo do mínimo que o ser humano tem que fazer. Então, você não é obrigada a entender por quê, mas para que você ficou assim? A pessoa não ficou, ela até brinco bastante assim, que eu falo assim, minhas amigas falam assim, você tá ficando perua. Eu falei, mulher não nasce perua, mulher não vira perua, ela nasce, ela só se revela com o tempo.
Então, quando eu era criança, é óbvio que eu não podia comprar nada, mas hoje... Então, é a mesma coisa. A gente não usa esse termo, vocês não brincam, até ultrapassa um pouco do termo perua, a gente não... Eu sei que tem essas conversas, não tem? Ah, você não, mulher não é... Não vira, nasce. Então, é a mesma coisa. Então, ninguém é obrigado a entender o porquê. Ninguém é obrigado a aceitar a sexualidade de ninguém. Ninguém tem que aceitar, você tem que respeitar. Eu acho que isso faz parte do nosso tema. E a partir do momento que você respeita, você recebe esse respeito. E quando você recebe esse respeito, você gera credibilidade em todos os âmbitos. Então, eu até posso sempre, assim, repete comigo, eu não tenho a ver com a sexualidade de ninguém. Ponto. A partir desse momento, você quebra o seu tabu e quebra de outras pessoas. E se a humanidade começar a entender que todas as pessoas são iguais, porque depois que nós morremos, os restos mortais são iguais. Então, não tem gordo, não tem magro, não tem negro, não tem branco, não tem trans, todos somos pessoas. E a partir do momento que as pessoas entendem isso é muito mais fácil. E eu trabalho com pessoas, isso é humanitário. Eu trabalho com amor a pessoas. E quando você trabalha com amor, e é um amor verdadeiro, um respeito verdadeiro, tudo flui. Todas as áreas que tiverem que prosperar na sua vida, elas vão prosperar. Mas se você gera bloqueios, você não prospera em área nenhuma. Então é isso. É o respeito ao próximo. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço.